Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch, hoje estamos recebendo aqui a diretora, atriz, coreógrafa, improvisadora, produtora e professora também. Isso, Olha, a muita coisa. Aline Bourceau, ela vai nos contar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, e ela está desenvolvendo um curso de improvisação teatral aqui em São Paulo, que a gente também vai estar falando. Aline, seja bem-vinda a Baruch, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite. Vamos conhecer um pouquinho da Aline Bourceau. Aline, como é que começou essa tua relação com as artes? Quando é que você, assim, se descobriu atriz, seguindo esse campo, esse caminho da cultura? Então, eu comecei pela dança. Então eu, desde pequena, criança, fui estudar dança. E aí, com 10 anos, eu fui morar em Lisboa, em Portugal. E aí eu entrei para o Conservatório de Dança, Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, eu fui educada para ser uma bailarina profissional. Mas na escola que eu estudava, funcionava na época 4 escolas de artes de espetáculo. Então, funcionava a escola de teatro, a escola de dança, elas eram independentes, de música e de cinema. E já havia, assim, uma interação entre os alunos. E eu já achava o pessoal de teatro muito mais divertido. Eu achava eles muito mais livres. Inclusive, esse é um tema também que me atrai muito, né? Essa liberdade criativa. Então, eu já achava incríveis, assim, enquanto o pessoal da dança era muito restrito e preso, e não pode isso, não pode aquilo, e a alimentação, e você tem que ser isso, e você tem que ter o pé assim, e você tem que ter o corpo assado, e então era muita pressão que existia para os bailarinos, não era uma vida fácil, era uma vida bastante traumática. O pessoal de teatro não, parecia que tudo pulsava criativamente, tudo podia, tudo era uma possibilidade. E aí, o que acontece na minha vida foi uma fatalidade, assim, eu sofri um acidente. E eu tive que parar por 2 anos, e isso interrompeu o meu fluxo dentro da escola. Então, enquanto a minha turma avançava, eu não podia avançar junto com a minha turma. E aí foi um momento em que o teatro entrou na minha vida. Quando eu voltei para a dança, eu voltei não mais para ser uma bailarina profissional, mas para ter essa linguagem subjetiva que a dança traz, e numa parte de criação. Então, aí começou a história com o teatro, né? E aí eu segui no teatro, eu vim depois morar no Brasil, aí me formei e tal, em dança e em teatro. E aí eu iniciei uma companhia de teatro em 2000, e nessa época, em 2000, mais ou menos, eu fui para Argentina, mas eu fui a passeio para Argentina. E ali na Argentina, eu assisti um espetáculo que transformou a minha vida. A partir dali entrou a improvisação como linguagem artística. Eu ainda não conhecia a improvisação como técnica e nem conhecia como metodologia, que depois eu vou falar. Mas ali, naquele espetáculo, era um espetáculo em que o público, por exemplo, tinha uma participação muito ativa. O público decidia sobre as coisas que iriam acontecer ou que estavam acontecendo em cena. Então, aquela postura de espectador de teatro já tinha mudado. Falei assim, a gente fala, a gente vota, a gente xinga, a gente pode isso, pode aquilo. E eu fiquei absolutamente tomada por aquela experiência de que as coisas não tinham roteiro, as cenas eram criadas na hora e havia muita interação com a plateia. Então, a plateia tomava uma postura muito ativa em cima do que acontecia. E aí eu voltei para o Brasil com aquela
experiência estética também, mas aquela experiência daquele espetáculo, e falar assim: eu quero fazer isso. E aí eu fui em busca da companhia que apresentou aquele espetáculo. E aí, nesse momento, em 2000, foi que o mundo se abriu, assim. Então, a improvisação apareceu, porque quando a gente fala de improvisação, e eu que venho da dança, ela sempre existiu como uma etapa preliminar, ou até inicial de um trabalho. Então, você improvisa, mas para você descobrir coisas, descartar, para gerar um outro trabalho. Então, não era o produto final, não era o resultado, né? Era um processo de pesquisa. A improvisação como um laboratório, processo de pesquisa. E ali aparecia de outra maneira. Então, essa experiência de ver o risco ali na sua frente, assim, o risco de uma cena que você não sabe o que vai ser, era dividida entre os atores e a plateia. Então, o risco unia, né? Assim, eu não sei o que vai acontecer, os atores também não sabem, e a gente está junto nessa empreitada, né? Nessa aventura do desconhecido. Bom, e aí eu comecei a fazer os intercâmbios. Então, primeiro eu trazia as pessoas para cá. Então, teve essa companhia, que foi a primeira que eu conheci, que é a LPI, mas depois eu fui conhecendo o mundo de improvisação internacional. Então, assim, grandes mestres que eu pude trabalhar junto, como o Omar Galvão, o Sérgio Pares, que é uma grande referência para mim. Ele é argentino, mas ele mora no Peru. Um grupo que eu amo, que são... Na verdade, o grupo se transformou, que eram os Los Pelasfontanes, mas eles se dividiram e abriram outras companhias, Mitocôndrias, que é uma delas. Tem aliás, o Sérgio Pares é de uma companhia, que é o Queto, no Peru. E aí o Keith Johnson, que é, na verdade, minha grande influência, e que é o pai da metodologia impro. Então, o Keith Johnson foi que iniciou um sistema, que é chamado de um sistema impro, e que criou também algumas estruturas de espetáculo, formatos, né? Um deles é o teatro esporte, que é um formato muito popular de espetáculo. Bom, mas aí quando eu conheci, ainda de uma forma bastante acadêmica, o Keith Johnson, e todos os improvisadores vão também beber na fonte, né? Mas eu pensei, eu preciso estudar com ele, eu preciso ir na fonte. Beber na fonte Beber também. na fonte. E realmente foi um divisor. E aí em 2017, eu pude ir para o Canadá e estudar com ele. Realmente foi uma mudança de visão dentro da improvisação. E aí apareceu a improvisação não só como uma linguagem artística, que ela é, e que eu trabalho, eu acredito nessa linguagem artística, teatral, como processo de experiência teatral mesmo, como espetáculo, tem formatos e tal, mas a improvisação aparece como metodologia de processos criativos, ou seja, tem uma filosofia por trás, e ela muda o jeito de pensar, o jeito de aprender, o jeito de se comportar. Então ela acaba, Aline, trabalhando com a tua autoestima também, com o teu autoconhecimento, digamos assim. De certo modo, você começa não só nesse lado artístico, mas, como você falou, a improvisação como método de mudar o pensamento. De mudar o pensamento, de novas ideias. Você falou em autoestima, e olha, eu acho que essa é a potência da coisa, porque quando você percebe e compreende que você consegue ter essa realização
de ideias, quando você compreende que as coisas aconteceram sem que você precisasse ter o controle da narrativa, isso que eu acho interessante, realmente você se vê diferente, você se vê mais forte, você se vê mais potente. Esse é um estado que não tem impagável, esse é um estado que a pessoa conquista, né. E como é que e aí o que que acontece, ela muda o seu jeito de pensar, porque ela vai desconstruir umas crenças ou toda uma estrutura de criação, sabe. Por exemplo, você educado para você ser excelente, né, para você dominar alguma coisa. Você não é educado para você ser comum, você tem que ser extraordinário. E aí, com isso, você começa a desenvolver um autojulgamento, um autocensor que te bloqueia de qualquer processo de criação, porque você não pode errar, porque você tem que ser excelente, porque você tem que brilhar. E isso vai contra, isso é o oposto de um processo criativo, em que o erro, o equívoco, a falha está inerente nele, porque se você for repetir o que você já conhece, você não cria. Você está repetindo algo que você já conhece e já sabe que fez bem, que dá certo. Então, para você entrar nesse estado de criação, você tem que abrir mão. Inclusive, você tem que abrir mão do que já deu certo. Então, você abre uma porta, eu vou para onde eu não sei, né? Eu abro essa porta do desconhecido. Eu abro essa porta com interesse, com vontade de viver essa aventura que é o que eu não sei. E isso acontece de uma maneira na improvisação a gente vive isso na prática, que é eu acolher ou eu embarcar naquilo que você pensou. E quando você pensou, eu expandi as minhas Você referências começa a trabalhar mais com o coletivo. com o coletivo. Porque, por exemplo, se você traz uma proposta, né, essa proposta não passou pela minha cabeça, eu não imaginava, eu nunca imaginei que você pensou isso. Isso me interessa, porque é algo que eu não pensei. E às vezes vem com outras referências, é a hora que eu expando, é a hora que eu transgrido os meus limites, é quando eu vou para os seus. E isso acontece nesse jogo, né, então, é interessante ir para a ideia do outro. Às vezes, é mais interessante eu me deixar levar pela sua ideia do que eu insistir na minha ideia. Então isso a gente vai vivendo na prática, né. Ao mesmo tempo que por que que eu também essa coisa da ideia, né, a gente começa a considerar, primeiro, que não existe essa minha ideia, porque ela só é minha de verdade quando ela está dentro da minha cabeça. Quando ela vira uma expressão, quando ela vira uma proposta, ela já não me pertence mais. Então, é deixar que as outras pessoas, o outro, interaja com ela. De que forma essa proposta vai te impactar. E não existe também, você falou de quebrar paradigmas, né, de crenças, não existe também aquela ideia que a gente sempre fala: "Ah, mas isso aí não tem importância, isso aí é uma besteira que você está falando". Não tem, né. Nesse Não, processo criativo, você joga tudo na mesa, não mais ou tem. menos isso? É, mais ou menos. Porque, assim, inclusive, existe essa a gente acolhe, a gente lida com a ideia que entra, justamente porque você pode ir devagar, né, você não precisa colocar tudo. E também para criar esse vínculo, esse pacto. Isso é o mais importante, aliás, dentro da improvisação,
é o pacto que se cria entre os atores, entre os improvisadores. Isso é o que a gente vai construir, é dessa maneira que a gente consegue construir o espaço seguro para qualquer ideia, inclusive para ela não ser brilhante. Isso é maravilhoso. Aí quando você não precisa ser brilhante nas ideias, quando você pode propor uma ideia idiota, uma ideia pequena, uma ideia boba, é quando você está num lugar seguro. Porque se você não consegue colocar uma ideia besta, uma ideia boba, em cena, é porque você está precisando acertar. É que você está precisando ainda ser brilhante, ainda ter uma ideia incrível. Então, é essa chave que vai mudando. Então, é importante que a gente abra mão, inclusive, das boas ideias, porque as boas ideias, às vezes, são lugares são muros, né, de prisão, de proteção, é a zona de conforto que a gente fala, quando ela fica ali, né, aquela boa ideia, eu sei isso, então eu só vou fazer isso que eu sei, né? Então, quando a gente abre mão disso e vai Se aventurar, é quando, inclusive, a criação acontece, mas é quando a gente permite também a gente crescer, né? A gente expandir isso que eu estava falando dos limites e livre, porque aí a gente não precisa mais dar certo, né? A gente não está com essa preocupação, a gente não está com essa necessidade de dar certo, necessidade de agradar. No fundo, o que está lá embaixo, lá na hipoderme da coisa, é o desejo de ser amado, né? Lá no fundo tá isso. Quando a gente compreende que não é esse o motor da coisa, que a gente não precisa ser amado, a gente se torna mais livre para criar e cometer os devidos erros, as devidas falhas. Hoje a gente vive num mundo, Aline, que no teu modo de ver, por toda essa tua competência na improvisação, hoje o mundo está menos improvisado, as pessoas estão com a questão até da internet, porque a gente percebe hoje muito nas redes, né, e a gente fala muito, aquela questão de que as pessoas não conseguem conviver com o contraditório. Se você pensa diferente de mim, eu não consigo conversar com você, ou pelo menos aceitar que você pense diferente. Eu tenho que, de certo modo, te destruir, para que a minha verdade, aí volta aquilo, para que a minha verdade se estabeleça de uma forma até absoluta. E a gente sabe que isso não existe. Olha, você tocou em vários pontos, assim. Então, tem um que eu acho que é esse mundo do sucesso, da performance, e isso mata o genuíno, o espontâneo, porque a gente tem que estar performando o tempo todo. Então, sim, nesse ponto, não tem improvisação, não tem a possibilidade do erro, né? A gente tem que estar no sucesso, vibrando na potência do sucesso. Então, isso é um problema, isso vai anulando, e o que acontece? A gente vai criando padrões, né, de sucesso a ser seguido. Obviamente, você se desconfigura, né, você fica um borrão, né, você perde a sua identidade genuína, né, o seu singular. Então, sim. E a outra coisa que você trouxe, essa coisa da contradição, porque improvisar tem muito a ver com mudança. E por que a gente não suporta uma opinião contrária? É um pouco fechar a possibilidade de pensar diferente. Então, a mudança assusta. E na improvisação, a gente, o tempo todo, tem a possibilidade de mudar o rumo da história, porque a gente não tem nada combinado. Os pactos e os acordos, eles vão surgindo no momento em que a gente está criando a cena, no momento da cena. A gente vai descobrindo esses pactos, esses acordos dentro da cena. Então, aquilo que eu imaginei no início tá virando outra coisa. E a gente vai para essa outra coisa, que a gente não sabe ainda o que é. E, de repente, essa coisa ainda traz outra camada. Então, no final, a gente sabe a história que a gente tem,
não antes. Então, é uma postura de disponibilidade, que eu acho que isso que você trouxe, que a gente vê na vida, você ficar preso na sua opinião, porque você tem, sei lá, uma reputação para manter essa opinião, ou você tem que fazer o outro, convencer o outro de que você tá certo de alguma coisa, é você tá se blindando, né? Na verdade, é uma grande insegurança que você tem de pensar numa outra possibilidade, né? De ver as coisas de um outro ângulo. Então, é um exercício por exemplo, como é importante a prática de você se inspirar a partir do que o outro traz. Isso é uma coisa que a gente treina. A inspiração não é um dom divino que desce, você está inspirado. Às vezes sim, às vezes você está num dia mais disponível, mas você pratica isso. Então, sempre tem muitas máximas dentro da improvisação, mas uma que eu gosto muito é de nada se tira da história. E é sempre, a pergunta é, como é que eu lido com isso o tempo todo? O que eu posso tirar daqui? Como é que eu lido? Como é que eu me deixo impactar pelo que você trouxe para a cena? Como é que eu me deixo afetar pelo que você trouxe? Ou seja, é um exercício de estar buscando dentro da cena algo que você possa desenvolver. Esse é um exercício de inspiração, né? De você se inspirar com o que vem do outro, né? Então, eu encontro esses dois pontos de reflexão, né? Fazendo uma comparação com a vida, né? Que é essa performance, o tempo todo do sucesso, e aí o erro não entra, e aí a improvisação, você está blindado, né? E também esse medo da mudança, né? A mudança pode ser assustadora, porque tem a ver com esse desconhecido, né? Bem, hoje a gente conversando aqui na Rádio Baruch, no portal baruchnews.com e também no YouTube com a Aline Bourceau, ela que já deu uma aula aqui, né, sobre improvisação. E agora a gente vai falar desse curso de improvisação teatral que você está trazendo, né, que você está conduzindo no Teatro Vira da Lata, aqui em São Paulo. Então, você pegou todo esse teu expertise, né, toda essa tua vivência e colocou nesse curso. Fala um pouquinho aqui para o nosso espectador sobre esse curso, como é que a ideia, o objetivo, como que foi toda essa criação. Bom, esse curso é um curso aberto para qualquer pessoa, e a gente vai trabalhar a improvisação justamente nessa linha de metodologia de processos criativos e cognitivos. Então, poder se mudar essa maneira de pensar sobre ter ou não ter controle. É claro que, por exemplo, sendo uma técnica artística, teatral, a gente vai também desenvolver habilidades de lidar com o abstrato, com o simbólico, com o imaginário, porque a gente vai tornar concreto aquilo que não existe. Então, tem um pouco essa expansão também de poder interpretar e traduzir esse simbólico, esse abstrato, né? Tornar concreto. Mas tem muito a ver com essa postura em relação àquilo que a gente não espera. Então, é trabalhar com medo, esse medo que bloqueia a gente de fazer coisas, esse desprendimento, né? Poder mudar a sua ideia. Então, tem muito essa filosofia da impro nesse curso. Como é que a gente constrói esse espaço seguro para que algo novo realmente aconteça, né? Ao mesmo tempo, a gente vai também desenvolver dentro do curso essa comunicação, essa capacidade de você também. Muitas vezes a gente também precisa fazer escolhas
quase sempre, né? Sim. Muitas vezes não, sempre. A gente precisa fazer escolhas dentro da cena. Então, a gente se vê nessa postura também de ter que, às vezes, decidir. Então, às vezes, é o outro que tá na sua mão e às vezes é você que tá na mão do outro. Então, isso tudo vai mudando o nosso comportamento e colocando a gente de uma maneira mais criativa na vida. Então, não é um curso que só atores podem fazer. É um curso que qualquer pessoa pode fazer, mas é óbvio que também vai desenvolver ou potencializar essa parte criativa de quem já trabalha com isso, né? Mas é para qualquer Qualquer pessoa. pessoa. E pelo que você colocou, Aline, é um curso que a gente fala, prepara o indivíduo, né? Dá a ele um sentimento de cidadania também, de pertencimento, né? Aonde ele se encontra. É muito isso, a gente linka com a coisa da autoestima, né? Quando a gente, sim, eu acho que, por exemplo, a insegurança, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, ele vai deixando a gente desajustado, né? Qual é o meu lugar, né? E sim, na improvisação você vai conquistando espaços, né? Você vai ficando mais seguro, você vai não tendo essa necessidade de ter tudo organizado, que eu digo assim, tá dentro daquela caixinha, você não tem problema sair do trilho, não tem problema que uma falha aconteça, daquilo planejado, né? Eu planejei isso, saiu diferente, o que eu faço? Então isso sim, vai criando esse lugar que vai encontrando esse espaço que é genuíno, que é seu, que tem a ver com pertencimento que você está falando, que você está trazendo. Entender, eu acho que é muito bonito, porque é um trabalho coletivo, mas que a gente entende o valor do singular dentro do coletivo. Então, a gente entende o valor do único, o que você traz. Então, tem uma frase que eu gosto muito também de citar, que é essa coisa de você estar muito mais, ter uma postura muito mais interessada no outro do que você ser interessante, assim. O Keith Johnston, ele fala muito sobre você estar cuidando de quem está com você em cena. Então esse cuidado significa que eu tô voltada para você. A minha atenção, ela sai do meu eu, do meu autocentrado, assim, e se desloca para você. Isso é uma maneira muito inteligente, inclusive, de você lidar com o seu próprio medo, né. Então, em vez de você estar pensando no que você está fazendo, se está sendo bem visto, se está sendo brilhante, você está cuidando para que o outro esteja bem com você em cena. Então a atenção está toda, assim, para receber, para ver como você está interagindo comigo. Então não tem como você não tá com esse estado de presença, escuta, isso que a gente chama de escuta ativa, né. Não tem como você, quer dizer, até tem, só que não vai ser uma experiência prazerosa, genuína, vai ser uma experiência narcisista. Aqui em São Paulo é o primeiro curso que você está Não, ministrando? em janeiro eu fiz um curso curto, mas aí já era com outro foco, era em cima, eu tenho um espetáculo que chama Improvisações Selvagens, e que aí tem uma técnica diferente para esse espetáculo, em que a gente trabalha a improvisação de uma outra maneira, assim, não, então, assim, esse workshop que eu dei, que era Impro e o Medo do Caos, que foi em janeiro, foi voltado para esse jeito de improvisar, que a gente trabalha muito com a emoção até chegar no seu ápice, até extrapolar essa emoção. Então tem todo um caminho para se chegar lá.
Então esse foi um workshop assim, como linguagem também, né? E agora esse não, esse é trabalhar a improvisação na sua forma mais profunda, que tem a ver com essas estruturas de pensamento, né? E o curso, ele acontece assim, quando e vai até quando? Ele acontece aos sábados, é de 10h30 ao 12h30, no Teatro Vieira da Lata, que fica em Perdizes, é um teatro uma gracinha, é lindo aquele teatro. Muito aconchegante, né? Você já se sente Muito. acolhido quando chega no teatro, tem um cafezinho na frente, depois tem um jardim, jardinzinho, né? É muito bacana mesmo, muito né? gostoso lá. E o curso vai até dezembro. Então eu acho que é uma experiência, aliás, quem quiser experimentar, Sim. assim, deixa eu ver o que ela tá falando, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se faz sentido, pode marcar uma aula experimental e conhecer o meu Já trabalho. passo os seus contatos, quem quiser saber mais informações sobre o curso, essa disponibilidade da aula experimental, enfim. Bom, ou até inscrições, que eu creio que precisam fazer inscrições também. Sim. Para a turma regular. Podem falar no meu WhatsApp pessoal, que o DDD é 21, 999-47-2800, mas também tem as minhas redes sociais. Então tem o Instagram, que é aline.bol, que pode entrar em contato comigo. Tem o da minha companhia, que é o Em Produções Bursória, que é a Companhia de Arte Bursória, em Produções Bursória, pode entrar no Instagram também. E e-mail, que pode mandar um e-mail também, que é emproduçõesbursória@gmail.com. E a gente fala, e a gente conversa. Que legal. E essa parceria com o Teatro Vieira da Lata? Conta um pouquinho. É um espaço muito, muito bacana, né? E eles acabaram abrindo essa oportunidade. E eu estou sendo bastante acolhida lá. É um teatro que eu gostei, assim, eu acho que tem muito isso de você entrar e sentir espaço, bem, né? achar um espaço bom, é bastante acessível para as pessoas, não é um lugar difícil de chegar. E foi um pouco assim, eu andando na rua, falei assim, olha que teatro interessante, deixa eu entrar e ver, e eles não têm um curso regular, então o meu curso é o primeiro ali que é regular, né, que está acontecendo sempre. E é isso, assim, eu estou muito feliz de estar no Teatro Vieira da Lata. E eu particularmente fico assim também, imaginando como é que essa improvisação se dá realmente na prática, né? Porque você falou que é aberto para todas as pessoas, não tem assim um perfil de público definido, e ao mesmo tempo, e aí nesse grupo, o grupo Adultos. é adultos, mas é muito heterogêneo, né? É um muito grupo muito heterogêneo, não só no sentido até de idade, mas no sentido de vivências. De vivência. Porque quando você dá aula, né, quando a gente é professor e você é professora também, às vezes a gente pega uma turma que a escolaridade está mais ou menos ali. As pessoas estão ali. O que muda um pouquinho é a vivência de um, a vivência de outro. Né? As coisas, a sala de aula é um pouco mais homogênea. Mas me parece que essa improvisação, ela permite um grupo mais heterogêneo e com mais diversidade. É muito comum a pessoa entrar para a improvisação para buscar um desenvolvimento pessoal, justamente trabalhar a ansiedade, trabalhar a capacidade de se impor, de liderança, poder falar em público. Tem muita gente que vai na improvisação buscando isso e depois se apaixona porque vira uma chave e quer fazer isso, vira improvisador, daqui a pouco está fazendo espetáculo de improvisação. É muito comum isso. Nas minhas turmas do Rio de Janeiro, a gente tinha pessoas de variadas profissões, advogado, pedagogo, engenheiro, físico, enfim, várias de direito, né, advogado de direito. Então tem
e alguns atores. Os atores até eram menos ali, tinham pessoas de outras formações. E isso trazia uma riqueza, justamente, não só de referências, de bagagem, mas de vida também, né? De bagagem de vida. Isso trazia uma possibilidade de troca imensa, porque o que vai acontecer ali, naquela sala de improvisação, vai ser igual. Vai ser a mesma coisa e com os mesmos desafios. Os desafios são os mesmos, né? Assim, esse não saber lidar com aquilo que eu não sei é igual para todo mundo. Então a gente vai desenvolver habilidades junto ali, né? Legal. E você levantou um aspecto, Aline, que eu sempre também comento, porque eu dou aula também de comunicação, né, de podcast, e o que eu sempre digo é o seguinte: eu também sou autodidata. Eu gosto muito de ser autodidata. Eu acho que hoje em dia, até com o YouTube, a gente até brinca, né? Vai lá no YouTube que o YouTube ensina tudo. Só que no YouTube você não consegue ter essa coisa da vivência com a sala de aula, com os outros parceiros. E isso faz uma diferença enorme. Né? Então, eu lembro que quando eu fazia curso de rádio, curso de televisão, na minha sala tinha cinegrafista da Record, redator da Globo, roteirista da Manchete, enfim, cada um com sua vivência, com sua experiência. Além de você fazer uma rede de relacionamento, que é importante, você troca vivências, troca experiências. Então, o curso presencial, ele é muito importante, né? Hoje as pessoas às vezes falam, não, mas eu gosto do curso online, eu aprendo no YouTube, aprendo sozinho. Tudo bem, mas eu acho que falta isso, né? Eu sempre digo, quando você aprende, e a gente vai falar um pouquinho porque você é do Rio, né, está aqui em São Paulo, então falar algumas coisas. Às vezes você está, por exemplo, você tem aquele hábito, aquela rotina de pegar um metrô numa estação e ir até a outra. Quando acontece alguma coisa no metrô que fecha uma das estações, você se perde, porque você está tão habituado com aquela rotina que agora o que você vai fazer? Eu vejo que o curso, o YouTube tem muito disso. Você aprende, o autodidata, você aprende sozinho. Então você aprende só de uma maneira, de um jeito. Você não consegue trocar experiências e ver atalhos, ver coisas que você fala, eu faço sempre assim o bolo, mas o outro fala, mas e se você colocar esse ingrediente que eu já coloquei e deu certo, e o bolo ficou mais gostoso? E aí você coloca e você fala, realmente o bolo ficou mais gostoso. Não é por aí? Então... Sim, sim. E eu acho que essa coisa de... Você falou do pegar o mesmo caminho, e eu fico pensando como é interessante nessa perspectiva de descobrir algo novo, do novo, você se colocar num caminho diferente, assim. Então é justamente nessa hora que você sai do automático, né. Então o automático é aquela repetição de um padrão que você não precisa pensar mais, você não pensa. Quando você sai desse automático e você pega um caminho novo, parece que você começa a ter esse estado de descoberta, olha, não tinha reparado nessa porta, nessa coisa, não sei, você fica mais atento. Então, a improvisação, como você não tem um caminho certo, você não tem um roteiro antes, né, você não tem um caminho certo, não tem como você viver no automático. Então você está sempre... Isso é uma coisa que acontece, assim, você fica mais sensível, você fica mais, com uma capacidade de percepção mais apurada, porque tudo pode entrar. E as nuances, e essa coisa do presencial que você falou, o que a gente perde no online e que ganha no presencial, é aquilo que a gente compreende vendo, que a gente compreende percebendo, e que é um outro tipo de comunicação, dentro da cena mesmo, que você não tem no online, que parece que tudo fica muito cerebral. E no presencial tem outras interações físicas
dentro de uma cena que vão além do que você está falando, do que o seu cérebro está produzindo também de compreensão, você compreende diferente. E eu lembro, você falou do online, eu tenho muita dificuldade, assim, de ter um curso prático online. Muita gente já me pediu isso, e eu acho que possivelmente eu vou abrir um curso online mais teórico, que vai trazer outras discussões, outras reflexões, mas o prático é prático. Eu lembro que na pandemia, quando a gente ficou no online, eu fiz um projeto que era um projeto com vários improvisadores de vários países. Então tinha um ator improvisador na França, o diretor, que era o Frank Totino, que inclusive era o braço direito do Keith Johnson, ele estava no Canadá, então vários fusos horários. E a gente entrou num projeto de fazer cena no mesmo ambiente, em cada um num país. E a nossa dificuldade era justamente a gente marcava, por exemplo, o fita crepe na parede para imaginar que a fita crepe era a pessoa, e a pessoa estava em outra tela marcando a fita crepe, então a gente faltava esse olho no olho, realmente o olho no olho não tinha. Você vai se adaptando, né, às várias ferramentas. O curso online, ele tem a sua, digamos assim, demanda, relevância também, é legal até pela logística e também porque você amplia o teu conhecimento, por exemplo, para dar essa improvisação, essa metodologia, isso que a gente comentou aqui, Aline, para pessoas que não podem estar em São Paulo, infelizmente, né? Então, existe esse lado positivo, bom, saudável e construtivo, né, do online, da internet, mas é aquela coisa híbrida. É bom você fazer cursos online, mas também ter a experiência na prática, no físico, no presencial. No olho no olho, né? Bem, já estamos caminhando para o final, mas você falou que você está em São Paulo, você é do Rio. Uhum. E aí você fez essa mudança também, do Rio para São Paulo. Como é que tá? Você me contou, né, fora do ar, a gente estava conversando, e você falou que você está encantada com São Paulo. O que te encantou em São Paulo? Conta um pouquinho dessa sua mudança também, aqui compartilhar com o nosso ouvinte da Baruch. Bom, eu tô, como eu costumo dizer, nessa fase de namoro com São Paulo. Eu acho que existe primeiro, eu me sinto essa questão da sensação de segurança, que no Rio eu não tinha. Infelizmente, né? Infelizmente, então aqui já essa sensação de segurança é muito, muito boa, porque me permite dispersar, coisa que eu me distrair, coisa que no Rio eu não conseguia, assim, eu não posso me distrair, porque qualquer momento pode, né, acontecer alguma coisa, eu ficar, então assim, aqui eu consigo... Tem um pouco mais de distração, não totalmente, né, que a gente também sabe que as grandes cidades, São Paulo também, em termos de segurança também é complicado, mas essa dispersão é maior, né, em São Paulo. Outra coisa que eu amo aqui em São Paulo é a cidade desenhada, esses grafites nas ruas, é lindo, assim, foi o que eu estava falando, assim, São Paulo encontrou um jeito de, no meio do cimento, que parece que é muito cimento, que é muito concreto, mas arranjou um jeito de ser lúdico. Então eu tô namorando, assim, nossa, fico, que lindo isso, olha esse grafite, olha, então, isso mexe comigo. E fora que os paulistanos, daqui a pouco tô igual, assim, eu vou pegar o sotaque, já quero pegar o sotaque para mim, que eu gosto demais, assim, eu acho que as pessoas, é muito bom quando a gente, isso fazendo um link também com a improvisação, quando a gente tem atenção verdadeira, né, assim, é muito bom quando
existe esse respeito. Então eu sinto isso em tudo, em todos os lugares, desde o respeito pelos horários, ninguém quer ficar um pouco mais, ninguém, sabe? As coisas são claras, a comunicação é muito clara, assim, não tem, não é bem isso, não tem Não uma tem coisa aquele meio... ruído de comunicação que a gente fala, né? É que o Rio é bem cheio desse ruído, você tem que entender nas entrelinhas e às vezes é difícil entender essas entrelinhas, né. E então eu tô meio Está gostando muito apaixonada. de São Paulo. Bem, Aline, reforça de novo o convite, passa o curso, então, como é que as pessoas podem se interessar, né? Fazer inscrição, quais são os canais de interação? Fica à vontade. Bom, eu convido vocês, os espectadores, a experimentarem uma aula de improvisação comigo. É no Teatro Vira da Lata, que é um teatro que fica em Perdizes, uma gracinha. E vocês podem entrar em contato comigo, pelas minhas redes, e aí tem o Instagram, que é o @aline.bol, mas tem também o Em Produções Bursória, também no Instagram, e ou no meu WhatsApp, que é o DDD 21 999 47 2800. E é isso, é um pouco, permitir, mudanças. Então você que não sabe o que que é isso, venha, e você que já sabe o que que é isso, venha também, porque é esse desafio, é uma outra abordagem, mudar, bagunçar um pouco as suas convicções, abrir, tirar as certezas, na verdade, antes não buscar certezas, pelo contrário, buscar perguntas, não buscar certezas, questionar, e é isso. Obrigado, Aline. Foi um prazer recebê-la aqui na Baruch. Seja sempre bem-vinda. A Baruch é esse espaço para a gente dialogar e conversar sobre educação, cultura, diversidade, bem-estar também, que a improvisação tem tudo isso, né? Nossa, tem tudo Então, isso. obrigado pela tua participação aqui na Baruch. Obrigada a você.